A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição 11, Compromissados com a Evangelização. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, então eu venho através deste vídeo lhe oferecer esta ótima ferramenta, onde você pode estar aprendendo um pouco mais acerca da lição. O tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixa aí também o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos de cada lição, comentário e também aí o áudio do livro de apoio, que é uma ferramenta muito boa para aqueles que amam a escola bíblica dominical. Amém? A evangelização mundial foi a última ordem de Jesus antes de retornar ao céu, e os seus discípulos levaram isto a sério. Não se trata de uma opção para a igreja, é responsabilidade de todos nós. Isso porque não existe salvação sem Jesus. E a mensagem do Evangelho é para cada pessoa no mundo inteiro. Nós devemos assumir essa responsabilidade como um privilégio concedido por Deus, que não é pouca coisa fazer parte dos planos de Deus. Saber que Ele conta com você não se deve considerar tal incumbência como uma carga pesada. A evangelização como prioridade. A maioria da igreja sabe e reconhece que o termo evangelho é sinônimo de boas novas, e muitas vezes essas palavras são usadas alternadamente nos púlpitos. Realmente trata-se de uma palavra composta de um advérbio e um substantivo grego, eu, que quer dizer bem, e agélia, que significa mensagem, notícia, novas, de modo que euangelion quer dizer boas novas, boas notícias. O Antigo Testamento emprega o termo hebraico bessorá, mensagem, boas notícias, ou recompensa de mensageiro, que a Septuaginta traduz por euangelion. Com o passar do tempo, o vocábulo passou a ganhar novo significado no mundo romano, de fala grega, em virtude do culto ao imperador, para anunciar o nascimento do imperador ou de sua subida ao trono. Esse vocábulo só aparece no singular em todo o Novo Testamento 76 vezes. O verbo euangelizó, evangelizar, 54, e euangelistes, evangelista, 3 vezes. O Senhor Jesus é o conteúdo do Evangelho, sua vinda, seu ministério terreno, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio empregado por Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só através do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação da pessoa de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a única resposta para este mundo que perece por causa do pecado. A evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meios de palavras e ações. É o que Jesus Cristo fez e nos mandou que fizéssemos também. Quão formosos são os montes, os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. O portador ou anunciador dessas boas novas é o mensageiro que comunica a paz, coisas boas e a salvação, ou seja, o seu Deus reina. O apóstolo identifica essa mensagem com o Evangelho de Jesus Cristo e o anunciador de boas novas, de pés formosos, com os pregadores do Evangelho. No Novo Testamento, o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus
O Evangelho é a mensagem transformadora do Calvário e não é algo do improviso, pois Deus havia prometido desde antes dos tempos dos eternos. Essa promessa se tornou conhecida pelos profetas do Antigo Testamento e concretizada nos Evangelhos. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Esse slogan dos nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingre é o resultado do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o único Salvador. A palavra grega para Salvador, soter, Salvador, libertador, preservador. Diz respeito a alguém que salva de perigo e destruição e conduz a um estado de prosperidade e felicidade. Assim, em escritores gregos, para o libertador e benfeitor de um estado, a declaração de que não há salvação debaixo do céu, a não ser em Jesus Cristo. Esmaga as religiões pagãs, pois elas atribuíam o título grego de soter a seus governantes e às suas divindades. Somente Jesus é o Salvador de todos os seres humanos. É Ele que salva o povo da morte eterna, da punição e miséria em consequência do pecado, e lhes dá vida eterna e felicidade em seu reino. Jesus já nasceu Salvador. Lucas 2:11. Deus o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. O texto sagrado está dizendo que Deus, ao nomear o Senhor Jesus como Salvador, está dando aos pecadores oportunidade para o arrependimento. Se isso não acontecesse, não teríamos salvação. Esse exclusivismo cristão ainda hoje afronta o mundo pagão e deixa em desconforto até mesmo as religiões monoteístas, que não têm Cristo nem o Espírito Santo, que esperam a salvação fora da pessoa de Jesus. A salvação em Cristo é acompanhada da libertação. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A liberdade cristã oferecida por Jesus é diferente da liberdade apregoada hoje pela imprensa e pelos políticos. É o ato de libertar a nossa consciência da culpa e do pecado e das amarras de Satanás. O Senhor Jesus fez essa promessa a todas as pessoas. João 8, 31 ao 36. Ela continua valendo para os dias atuais. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8, 36. Devemos permanecer nesta liberdade. O aparecimento de Jesus trouxe transformação a um número incontável de vidas. Mudou a Galileia e alterou todo o curso da história da humanidade. Jesus tem e é a solução de todos os problemas. Ele é e somente Ele pode dar sentido à vida humana. O mundo está em desespero, mas infelizmente Satanás cegou esses sofredores de uma maneira tal que muitos não conseguem reconhecer Jesus como seu Salvador e Libertador, mas como um concorrente de seus deuses. Hoje temos de combater o materialismo, o paganismo, a imoralidade, a corrupção e destruir todas as fortalezas do diabo. As pessoas vítimas dessas coisas estão gemendo, elas clamam, estão no vale da sombra da morte. Mas para que a luz do Evangelho resplandeça sobre elas, você precisa falar de Jesus, mostrar que Ele é a solução. Essa incumbência é nossa. O Senhor Jesus delegou essa tarefa aos seus discípulos, portanto a cada um de nós, e não aos anjos. Esse é o Evangelho que pregamos. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. As discussões teológicas sobre o tema se intensificaram a partir das disputas entre Jacó Armínio e Francisco Gomaro, ambos teólogos e professores da recém-fundada Universidade de Leiden, Holanda. Os remonstrantes protestadores do latim medieval, remonstrare, protestar, expor, manifestar, eram um grupo apoiador de Armínio
que deu continuidade ao seu ensino e estruturou a ideia arminiana. São os 5 pontos da chamada remonstrância, ou opiniões dos remonstrantes. A. Livre-arbítrio ou capacidade humana. B. Eleição condicional. C. Redenção universal ou expiação geral. D. Resistência possível ao Espírito Santo. E. Decaimento da graça. Esse documento era um protesto contra os 5 pontos supralapacianistas, conhecida pela sigla inglesa TULIP, Total Depravation Unconditional Eleição Limitada Ateniense. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. O Sínodo de Dorf foi convocado pelos Estados Gerais da Holanda em 1618, quando já não existiam os fundadores dos respectivos polos de opiniões. Jacó Armínio morrera em 1609 e João Calvino bem antes, em 1564. Isso significa que o calvinismo, conforme o conhecemos, não foi produzido por João Calvino, nem foi um resumo das Institutas. Há muitas discussões ainda hoje sobre o assunto. Muitos calvinistas, historicamente e hoje, não afirmam a expiação limitada, mas sim confirmam uma forma de expiação ilimitada. O Sínodo se posicionou contra a remonstrância. Segundo Richard Müller, não há associação histórica entre o acrônimo TULP e os cânones de Dort. O uso do acrônimo TULP resultou em uma restrita, se não errônea, leitura dos cânones de Dort, que levou a entendimentos confusos da tradição reformada e da teologia de Calvino. Dada essa explicação introdutória, vamos ao tema. Por quem Jesus morreu? Nosso enfoque é sobre a expiação ilimitada e a teologia assembleiana. Quando pregamos que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, que a expiação é ilimitada, isto é, todos os seres humanos são salváveis, isto precisa ficar claro para ninguém confundir a redenção universal ou expiação ilimitada com o universalismo. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, com o mesmo propósito de salvar a todas as pessoas. Apesar de ser uma expiação ilimitada, mas a redenção e a explicação são limitadas. Isso acontece justamente porque a graça pode ser resistida, de modo que nem todos aceitam o Evangelho de Jesus. Expiação ilimitada significa que a salvação está disponível para todas as pessoas e em todos os lugares, mas que elas precisam crer em Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Marcos 16:16. Essa expiação é aplicada no momento em que o pecador exerce a fé em Jesus Cristo. O ensino bíblico é claro para qualquer leitor que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda a criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. A ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas de antemão por Deus desde a fundação do mundo
não flui naturalmente das Escrituras. A teoria da expiação limitada é externa. Ela vem de fora para dentro. Não é possível um leigo da Bíblia, por si só, chegar a uma conclusão dessa. Evangelização local e transcultural. Jesus morreu para salvar o mundo inteiro. E por essa razão o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos da terra. A Bíblia revela que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização. No livro de Atos, encontramos o Espírito Santo impulsionando os cristãos daquela geração neste trabalho da pregação do Evangelho. O alcance do Evangelho em tão pouco tempo foi extraordinário. É o cumprimento da ordem de Jesus até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O envio de Jonas a Nínive era o prenúncio das missões mundiais na dispensação da graça. O cristianismo é a primeira religião proselitista e missionária da história, pois o Evangelho não é uma mensagem alternativa, é única. Jesus disse que é uma questão de vida ou morte. João 17,3. No Antigo Testamento, as missões eram em um projeto ainda não colocado em prática. O profeta Jonas, como missionário, é uma figura de Cristo. A obra missionária é uma ordem e não uma recomendação, nenhum parecer, mas um mandamento direto do Senhor Jesus. É algo que não depende mais de mandamento específico ou de receber uma visão especial da parte de Deus para iniciar a obra missionária. Essa ordem já está na Bíblia. O que é necessário é buscar a direção do Espírito para saber como, onde e quando realizar tal tarefa. Há uma variedade muito grande de atividades que um missionário pode realizar na missão, na evangelização, na educação cristã, na área social. Nas 2 primeiras viagens de Paulo, ele plantou igrejas juntamente com a sua comitiva. Isso está registrado em Atos capítulo 13 a 18. Exceto o longo trecho de Atos 15, que registra o primeiro concílio de Jerusalém. Mas o objetivo da terceira viagem foi para preparar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Isso está em Atos 19. Ser missionário não significa simplesmente apenas levar as boas novas, fundar igrejas e ensinar nas instituições de ensino teológico. Há outras atividades de caráter administrativo, lógico e social. As missões estão em toda a Bíblia, visto que o propósito fundamental da Bíblia é a redenção humana, e missões se inserem nesse contexto. É correto afirmar que estão presentes desde o Gênesis ao Apocalipse. Essa presença pode ser direta ou indireta, nas ilustrações, figuras e profecias. O livro de Atos se sobressai em missões, registra as grandes missões. O livro do Senhor é o manual de missões. O encontro de Filipe com o eunuco da rainha da Etiópia era também o prenúncio da evangelização mundial. Antes, o evangelho havia sido pregado a um africano, o etíope, depois a um europeu, o italiano Cornélio. Com o passar do tempo, logo Deus escolheu Antioquia da Síria para ser o centro do cristianismo gentílico e a base missionária do apóstolo Paulo. Nessa cidade estava a primeira igreja gentia e a maior igreja missionária depois de Jerusalém. Também teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo como seu pastor. Atos 11, 26. Antioquia é mais uma etapa no plano divino da evangelização mundial para levar o evangelho às nações. Saulo era de Tarso, grande centro cultural,
e conhecia a cultura grega. Antioquia conquistou uma importância na história do cristianismo graças à estrutura bem organizada por Barnabé e Saulo. Barnabé foi o primeiro que entendeu essa nova realidade, vendo que os costumes daqueles gentios eram muito diferentes das tradições judaicas e que aqueles irmãos estavam alegres e eram fervorosos no espírito, mas que eram provenientes de outra cultura. Lembrou-se de Saulo, pois sabia que o Senhor Jesus o havia chamado para pregar e ensinar aos gentios. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência no reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que o propósito divino seja alcançado. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Os missionários devem respeitar as culturas de cada povo. Paulo entendia que os costumes só devem ser mantidos quando necessários, pois ensinar costumes, culturas e tradições como condições para a salvação é heresia e caracteriza seita. Barnabé sabia que a tradição judaica era mais uma forma de manter a identidade nacional e que isso em nada implicaria a salvação desses novos crentes. Portanto, não seria necessário observar o ritual da lei de Moisés. Convém lembrar que a importação de inovação para nossas igrejas pode desrespeitar a nossa herança espiritual, deixada pelos nossos antepassados. Muitas coisas não servem para a nossa cultura, pois já temos a nossa identidade cultural, como também podem servir para outras etnias. Essa foi a visão dos pentecostais clássicos desde o avivamento da Rua Azusa. Eles tinham um projeto evangelístico e missionário. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo, a xenolalia. É isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo, esses pioneiros desistiram dessa ideia, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia. É dever de cada crente incentivar as missões, orar pelos missionários e pelos que estão sendo enviados e contribuir financeiramente para o sustento dos missionários. O Evangelho é a mensagem mais atual. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando as boas novas e elas continuam sendo cada dia uma mensagem nova. Evangelização, discipulado e intercessão são a máquina responsável pelo crescimento da igreja. Cada igreja deve elaborar um projeto como propósito definidos para alcançar os pecadores. O apóstolo Paulo diz que o evangelho salva, mas é preciso permanecer nele. Esse trabalho é tarefa de todos os crentes. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima semana postando o áudio de apoio, da lição 12, a urgência do discipulado. Se você gostou desta ferramenta, se inscreva em nosso canal. Se você quer nos ajudar, seja membro dele também. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.